e às vezes está na nossa cara, assim, e é só testar, sabe? Vai lá e testa, vai lá e faz, erra de uma vez, entende? Se a gente fomentar o erro para errar rápido, a gente encontra a solução muitas vezes de uma maneira mais rápida, sabe? Eu vim do mercado financeiro, eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro, andei em vários estágios, assim, fiz uma carreira no mercado financeiro. Saí do mercado financeiro, montei uma empresa de investimentos com um dos meus sócios e a gente conheceu um cara, o Thiago, que hoje é o CTO da StarGrid, e ele é especialista em inteligência artificial. E a gente começou numa trajetória com uma outra startup. Durante esse caminho, a gente encontrou essa dor, a gente conversou com uma gestora de um time, uma gestora de um hospital que cuidava de um grupo de trabalho dentro de um hospital, a Bianca, e ela nos trouxe essa dor do gerenciamento das escalas de trabalho. E o Thiago disse, a inteligência artificial pode te ajudar a resolver essa dor, eu preciso entender ela um pouco melhor para ver como construir isso, né? Como que isso poderia te ajudar de fato. Aí eles conversaram, ele experimentou, montou um MVP ali muito básico, assim, programou alguns caminhos com o uso de inteligência artificial e trouxe pra gente essa demanda e disse assim, gente, eu acho que isso aqui dá um negócio bacana. Pesquisei, não tem muita coisa assim no mercado nacional que use inteligência artificial, então, nível Brasil, da forma com que a gente usa, com certeza não existe. Preciso de investimento para isso, vocês topam e tal, daí a gente, nossa, vamos embora, vamos lá, vamos validar isso aí, vamos atrás, vamos compreender um pouco mais isso, né? A gente teve o privilégio de ser acolhido pelo Moinhos de Vento, pelo Hospital Moinhos de Vento, onde a gente bateu na porta deles para apresentar a nossa ideia e eles acharam super interessante, nos acolheram como um primeiro laboratório para a nossa operação, onde a gente teve a possibilidade de colher mais informações, validar um pouco mais aquela estrutura. Tivemos esse mesmo privilégio na Santa Casa de Porto Alegre e no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, que foram os nossos 3 principais e clientes iniciais, assim, né? First users, né? A partir desse momento, quando a gente conseguiu validar o nosso MVP, compreender isso, a gente foi ao mercado para buscar investimento. E aí, enfim, fomos por muitos caminhos, né? O gerenciamento do processo de escalas de trabalho no segmento da saúde, ele é feito de uma maneira muito informal, muito manualizada. A jornada dos colaboradores é feita ou numa tabela de Excel ou num papel efetivamente. Então com isso tu acaba perdendo informações muito importantes, né? Tu não consegue padronizar o gerenciamento da rotina de trabalho de uma corporação muito grande, tu não consegue fazer um bom controle de banco de horas extras e como relacionar isso à legalidade, ao cumprimento de regras legais dentro de uma normativa de jornada de trabalho de colaboradores. Como é que tu vai alocar folgas no momento correto, né? Então a grande dor que a gente resolve está relacionada à informalidade dos processos de gestão de escala, de gerenciamento de escala de trabalho e à insatisfação dos colaboradores com as suas próprias jornadas, né? A gente teve que se conectar com muitas pessoas que entendiam de inovação e de processos relacionados à inovação. E para a gente foi super importante estar em locais em que em locais em que fomentava isso, né? Então, tu estar num hub de tecnologia, tu entrar numa aceleradora, tu estar num parque tecnológico que engaja a inovação para que tu compreendas o que significa de fato inovação, né? Porque necessariamente inovação não está relacionada à tecnologia, né? Fazer algo diferente do que é feito há muito tempo, né? Então, por exemplo, o que a gente faz, escala de trabalho, por exemplo, se faz no papel, num Excel, desde a época em que abriu o primeiro hospital no Brasil, digamos assim, né? Então a gente chegar agora com um processo completamente disruptivo, querer tirar isso de um papel e levar para um celular e dizer que isso vai ser melhor do que aquilo que é feito há 500 anos,
é bastante disruptivo, assim. E as pessoas têm bastante dificuldade de olhar para essa modelagem nova e se engajar no processo de fazer isso diferente, né? É muito mais fácil a gente ficar onde a gente está, né? É muito mais confortável a gente ficar na nossa posição, né? Tanto, a gente ouviu um negócio muito legal esses tempos que foi assim, me perguntaram quem é o teu maior concorrente, né? Não me lembro quem foi que disse. A gente estava falando sobre concorrência e tal, e ele me perguntou, quem é o teu maior concorrente? E eu disse, a gente tem hoje no Brasil tal e tal lugar que faz assim, que faz assado, mas não chega a ser um concorrente porque não faz do mesmo jeito que a gente, mas se o nosso cliente deixa de nos contratar porque ele acha que aquela outra solução atende aquela mesma dor, então ele passa a ser um concorrente que tu tem, né? Essa foi a minha fala. E ele disse assim, não, o teu maior concorrente é a inércia. É seguir fazendo do mesmo jeito que sempre foi feito. Então o teu maior concorrente talvez não seja uma outra solução, talvez seja a pessoa querer seguir fazendo do mesmo jeito que ela faz há muito tempo, porque é mais confortável tu ficar ali. Então os processos de inovação, eles dependem muito do engajamento do todo, das pessoas que estão envolvidas na necessidade de um processo de mudança, porque a gente sabe que a mudança ela é importante para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente fazer melhor alguma coisa. Mas depende de um contexto, acho que depende de um cenário que tem que ser construído para que isso possa se efetivar. Uma pessoa sozinha não faz inovação, sabe? Eu acho que é meio por esse caminho. Tu precisa construir isso com um conjunto de pessoas que vão trazer pensamentos diferentes, que vão enxergar o problema de locais diferentes, né? de posições diferentes, porque a gente olha para aquela almofada, eu enxergo ela de um ângulo, tu enxerga ela de um ângulo completamente diferente, e talvez se a gente debater sobre isso, a gente consegue gerar uma solução muito melhor, assim. Como é que a gente olha para uma oportunidade e transforma ela em inovação? Eu acho que fomentando o conhecimento envolvido no tema inovação e trazendo pessoas para gerar esse debate, para construir em conjunto os melhores caminhos para resolver problemas que estão aí há tanto tempo e que às vezes a gente nem sabe que é um problema, né? As grandes empresas, elas são muito lentas, né? São os elefantes brancos, assim a gente diz, né? Quando se movimentam fazem um movimento muito grande que afeta muita gente, mas também o tempo para conseguir fazer esse movimento, para dar essa passada, ele é muito lento, né? E as startups normalmente são o oposto, elas são muito pequenas e muito rápidas, né? Nosso processo de construção, a nossa mudança de rumo, ela pode ser muito rápida. Se a gente identifica que esse caminho não está sendo muito bom, amanhã a gente já está fazendo uma coisa muito diferente, sabe? Muitas vezes porque são poucas pessoas, é mais fácil da gente fazer esse movimento. No momento em que tu coloca uma empresa que consegue ser mais rápida para lidar com empresas que normalmente são muito lentas no processo de mudança, tem um choque muito grande. Os processos internos nas empresas grandes são muito lentos. A velha história do tu precisa marcar uma reunião, tu tem que marcar uma reunião para marcar uma reunião, né? Vamos conversar, vamos fazer uma call para marcar a call, sabe? Não faz sentido, né? E talvez era uma coisa que poderia resolver com uma mensagem de texto no WhatsApp, sabe? Então eu enxergo que essa relação de startups com grandes empresas, ela depende bastante das empresas que são mais rápidas, das startups conseguirem compreender um pouco esse processo lento das grandes empresas, mas as empresas grandes, por ter mais condições de acolher empresas menores, precisam investir bastante em áreas de inovação. E não investir em área de inovação só para colocar no mural que tem tantas empresas que tem uma área de inovação para sair no jornal. Inovação custa dinheiro, sabe? Eles têm que colocar
pessoas para trabalhar, eles têm que saber que vai doer inovar, porque é mudança de rumos, então isso é dolorido, vai afetar muitas pessoas no dia a dia delas e precisa botar dinheiro nisso, porque sem dinheiro a gente não contrata pessoas para poder resolver problemas, entendeu? Então, eu acredito bastante que as empresas que estão investindo bastante nisso tendem a ter resultados muito bons, né? A nossa relação com grandes empresas, no início eu vou te dizer que ela foi mais árdua, até que a gente conseguisse construir esse raciocínio lógico, assim, entender que eles têm algumas dificuldades, mas a nossa relação com empresas que têm área de inovação normalmente anda muito mais rápido, porque tu pega uma pessoa que está vinculada a essa área e ela sabe os caminhos dentro da sua grande empresa para como lidar com a gente dentro desse contexto um pouco mais lento, um pouco mais burocrático, né? E as empresas que não tinham áreas de inovação, a gente teve muito mais conflito. Porque tem pessoas que trabalham há muito tempo dentro do mesmo processo, dentro da sua zona de conforto, e aí a gente levar algo novo, que dói muitas vezes no início, é tentar romper uma barreira, tentar quebrar um paradigma que talvez ela não estivesse preparada ainda para isso, né? Quando a inovação ela vem de cima para baixo, gera um desconforto muito grande, né? Nessa relação hierárquica, né? E muitas vezes quem está lá em cima nas instituições, em direção, em alta gestão, ele olha para o resultado que uma startup, que a inovação pode trazer e diz, eu quero. Mas às vezes ele nem sabe qual é o grau do problema que tá acontecendo ali embaixo. Porque normalmente está muito lá na operação, né? Pelo menos com a gente tem sido assim. A dor está lá na operação, está lá no colaborador que pede folga, está lá no gestor que fica dias em cima de uma escala de trabalho, em cima de uma planilha, num Excel impressa, tentando quebrar a cabeça e tentando juntar A com B ali, né? E às vezes as pessoas lá em cima nem sabem que esse processo é tão árduo, mas sabem que ele existe, sabe? E chegar nessas outras camadas e ter esse debate depende desse ambiente de inovação, de tu conseguir colocar esses problemas na mesa e enxergar de diversos pontos como seria o melhor caminho para isso. Eu acho que o que fica dessa relação com Hélice é essa construção entre um canal das empresas que são investidas, das empresas que estão dentro desse espaço colaborativo que se constrói com as grandes corporações e nessa interlocução de conseguir fazer esse canal de tradução, muitas vezes, da linguagem da inovação, da linguagem das startups, com uma linguagem muitas vezes antiga e, enfim, tradicional das grandes companhias, né? Então, eu acho que o que fica é realmente esse canal de conexão entre dois mundos que precisam muito um do outro, estão muito próximos, mas às vezes a comunicação precisa ser um pouco mais alinhada, mais afinada, né?